Ao longo da história humana, milhares de civilizações dos mais variados tipos existiram e tomaram para si um lugar no mundo e na história. Contudo, naturalmente, a maior parte dessas civilizações enfrentou um inevitável fim. A questão é que nem todos esses fins têm um motivo claro, ou ao menos possuem registros históricos que podem sustentar teorias claras. No vídeo de hoje você vai descobrir mais sobre algumas civilizações muito antigas e que tiveram fins misteriosos e enigmáticos, criando teorias complexas e levando os pesquisadores da área a terem dores de cabeça para tentar resolver esses mistérios. Não saia daí. Pois bem, a maioria das civilizações que vamos comentar aqui hoje podem ser bem desconhecidas por você. Mas a primeira, na verdade, é bem famosa e tem uma história muito interessante. E mesmo se tratando de um povo que se tem registros de suas construções ainda hoje, se debate muito sobre o que de fato motivou seu desaparecimento. Estamos falando da civilização maia. O redescobrimento de toda essa incrível cultura começa, na verdade, há pouquíssimo tempo. E temos dois nomes muito importantes para esses estudos que guiam o que hoje nós sabemos desse povo. Tratam-se do advogado e diplomata norte-americano John Lloyd Stephens e do artista e arquiteto inglês Frederick Kettleworth. Entre as décadas 1830 e 40, esses dois exploradores passaram a prestar mais atenção na região da Península de Yucatán. Esse é o nome dado a uma porção de terra que fica ao norte da América Central. Ainda hoje, é uma região bem importante fazendo parte do México e servindo como limite entre o Golfo do México e o Mar do Caribe, demarcando também o limite territorial do México com os países Guatemala e Belize. Ao estudarem a região, os dois exploradores chegaram à conclusão de que os muitos materiais encontrados, artefatos, inscrições, obras de arte e até mesmo construções incríveis como pirâmides eram criações de um mesmo grupo. Hoje em dia, os estudos catapultados por esses pesquisadores, que por mais que estivessem em ruínas durante essa primeira revisitação, se tratava de uma das mais interessantes e grandiosas civilizações que hoje temos conhecimento. Os estudos avançados sobre os maias ainda têm dificuldade em estipular uma data precisa sobre o início de sua civilização. As teorias apontam que grupos de caçadores-coletores se estabeleceram em uma ampla região, que hoje conhecemos como aquela que abrange partes do que hoje é sudeste do México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador, em um período entre 7.000 e 2.000 anos antes de Cristo. A ideia mais aceita é de que esses grupos de nômades aderiram ao sedentarismo, se assentando na região e começando hábitos extremamente importantes de cultivo por ali. Por volta do ano 4000 a.C., os maias passaram a cultivar o milho, que, segundo os estudos, se tornou a base para sua alimentação e fortaleceu sua sociedade. O domínio sobre o cultivo do milho fez com que essa sociedade se especializasse em uma técnica fundamental para prepará-lo e torná-lo mais adequado ao consumo humano, a chamada nixtamalização. Esse processo serve para amolecer os grãos e liberar nutrientes que o corpo humano teria dificuldade em absorver. Esse processo foi muito importante para a dieta dos maias e outros povos da chamada Mesoamérica, pois tornava o milho não apenas a base alimentar dessa cultura, mas também o tornava uma fonte de sustento ainda mais nutritiva. Existe a ideia de que o povo maia se originou de um grupo de pessoas que migrou da América do Sul para a região da América Central, se desenvolvendo paralelamente com a civilização Olmeca, que foi um povo extremamente importante e influente para a antiguidade. Algo que fortalece essa ideia é entender que, assim como os Olmecas, os maias passaram a construir seus centros urbanos ao redor de suas práticas ritualísticas. Dessa forma, as cidades passaram a crescer em volta de onde eram realizados os rituais. Pensar que, por se tratar de um povo antigo, eles automaticamente são classificados como ultrapassados é um terrível engano. Os maias se desenvolveram enormemente, criando redes comerciais complexas, práticas avançadas de irrigação, somadas às técnicas agrícolas e de purificação da água, campanhas de guerra, esportes, escrita, também um calendário extremamente complexo que, por sinal, passou a ganhar muita fama séculos e séculos depois. O auge dessa civilização acontece entre os anos de 200 e 900 depois de Cristo. Nesse mesmo período surge o ápice da arquitetura maia, que pode ser observada ainda hoje com
com extrema precisão e fidelidade. Afinal, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, o sítio arqueológico de Chichén Itzá, trata-se de um legado da cultura maia e pode ser visitado a qualquer momento por qualquer pessoa, estando localizado a cerca de 2h30 da cidade de Cancún. Muito da cultura maia se estabeleceu nesse período. Suas crenças, a própria arquitetura e também muito das suas práticas de governo. Os maias compartilhavam uma sociedade com as mesmas práticas, incluindo as religiosas, mas não tinham um governo unificado. Segundo o National Geographic, em um texto de Erin Blakemore, cidades, estados e governantes locais alternavam entre a coexistência pacífica e a luta pelo controle. Alguns locais, como o povoado de Joia, de Serém, parecem ter sido comandados por um governo coletivo, em vez de um soberano da elite. Pois bem, como uma civilização tão avançada pode acabar de forma tão misteriosa? Os estudiosos ainda não possuem uma ideia concreta e definitiva para responder a esse questionamento. Mas existem bases para se acreditar que esse não foi um processo rápido e decorreu de muitas questões complexas. A estimativa é que o fim dos maias tenha ocorrido entre os séculos 9 e 10 depois de Cristo. Uma das hipóteses diz respeito a fatores climáticos. É possível que um longo período de seca tenha causado danos enormes e potencialmente irreversíveis em todo esse povo. Os danos causados supostamente se alinharam às práticas agrícolas danosas ao solo e à vegetação. É possível que os maias usaram de técnicas de desmatamento e queima para continuar com a prosperidade de sua agricultura, mas infelizmente tiveram que pagar o preço em algum momento. Isso levou a problemas muito complexos para esse povo. Os grandes centros urbanos, já muito estabelecidos, passaram a se tornar regiões secas, e que dificilmente seriam confortáveis para a prosperidade da vida naqueles locais. Isso fez com que os maias passassem a se dividir em grupos para tentar sobreviver em outras regiões por perto. Porém, o fator que colocou fim nessa civilização foi a presença dos europeus na região, que subitamente dominaram os grupos resistentes na época da colonização. Mesmo assim, é válido ressaltar que o fim dessa civilização não é atribuído à chegada dos colonizadores na América. Ao que tudo indica, os maias já estavam sofrendo com o fim de suas grandes cidades muito antes da chegada dos colonizadores. A ideia de que foi causado por condições climáticas é apenas uma teoria. Outras hipóteses sugerem também que as relações entre as cidades passaram a se deteriorar com o tempo, talvez motivado pelas guerras que se intensificaram. Agora, seguindo. Vamos falar de uma civilização que talvez você não conheça, o Reino de Punt. A história desse povo é muito interessante, pois só sabemos da existência deles através de relatos de outra civilização, o Antigo Egito. O Reino de Punt era um entreposto comercial de artigos de luxo que era ocasionalmente visitado pelos antigos egípcios. O objetivo das viagens dos egípcios para esse reino era fundamentalmente para realizar trocas comerciais. Os itens mais comuns e mais cobiçados pelo Egito eram o incenso, a mirra, o marfim, peles de leopardo, madeiras preciosas e babuínos vivos, que eram comprados para serem usados em certos rituais de culto e adoração. Apesar de existirem esses relatos, encontrados através de hieróglifos antiquíssimos, datados de cerca de 2.500 anos antes de Cristo, não é possível identificar onde estava realizado o Reino de Punt, e muito menos qual foi o seu fim. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que essa civilização estava localizada em algum lugar da costa do Mar Vermelho. Porém, o cenário dos estudos a respeito desse local mudaram através de pesquisas sobre primatas. Olha só que história interessante. Uma equipe de pesquisadores, liderada pelo biólogo Nathaniel Dominic, identificou 2 crânios de babuínos que estavam arquivados no Museu Britânico. Esses crânios foram estudados e identificados como tendo cerca de 3.300 anos de idade. Inicialmente, esses crânios, mumificados, foram encontrados em uma tumba egípcia da cidade de Tebas. O pesquisador teve a brilhante sacada de tentar identificar a origem desses animais para conseguir informações sobre a geografia em volta no comércio marítimo do Antigo Egito. E a técnica que ele usou foi genial. Analisando o esmalte dos dentes desses animais, foi possível identificar os isótopos químicos presentes nos restos mortais, e através disso chegou-se a certas características do solo em que esses animais estavam nos seus primeiros momentos de vida. E vai ficando mais interessante, olha só. Logo foi identificado que o solo em que esses babuínos estavam durante a infância não era o solo do Egito. Então foi concluído imediatamente que eles não eram nascidos nessa terra. Os pesquisadores então passaram a comparar esses isótopos
isótopos encontrados nos dentes dos animais com amostras de 155 babuínos de 77 localizações diferentes nas costas da África. Dessa forma, foi possível localizar, sabendo de onde os egípcios compravam os babuínos, do reino de Punt. Estima-se que essa civilização estava localizada entre a Eritreia, Etiópia e o noroeste da Somália. Mesmo com essas animadoras novidades, ainda se sabe pouquíssimo sobre esse povo, que foi tão importante para os egípcios. O que podemos concluir é que se tratava de uma terra rica e próspera, mas dados sobre seu fim ou mesmo sobre sua cultura ainda são um grande mistério. Agora seguimos para uma civilização que talvez você não conheça por nome, mas certamente já viu o seu legado. Estamos falando dos Rapa Nui, os construtores dos Moais, aquelas esculturas de cabeças humanas enormes que estão espalhadas lá na Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa fica localizada no Oceano Pacífico e atualmente é pertencente ao território chileno. Os Rapa Nui se originaram da Polinésia e passaram a habitar a ilha por volta do ano 1200. A Ilha de Páscoa é um dos locais mais isolados de todo o mundo. Para se ter uma ideia, o local mais próximo é a ilha de Pitcairn, que fica a cerca de 2.000 quilômetros de distância. Por conta disso, ainda é muito difícil entender a presença dos Rapa Nui nesta região. O marco mais famoso dos Rapa Nui foi justamente a construção dos Moais, que ainda intrigam muito os estudiosos. Em um primeiro momento, concluiu-se que se tratavam de cerca de 900 cabeças humanas esculpidas em rochas vulcânicas e espalhadas por toda a ilha. Pensando somente nisso, já era muito difícil tentar entender como o povo Rapa Nui conseguia transportar essas estátuas pela ilha. Porém, esse fato ficou ainda mais complicado quando foi descoberto que, na verdade, não são estátuas de cabeças. São estátuas que retratam um corpo humano por completo, e a cabeça é a única parte que fica para fora do solo. O restante está totalmente imerso no chão. A ideia por trás da criação dessas complexas formas de arte ainda divide os especialistas. O que chega mais perto de um consenso é a ideia de que se trata de uma forma de homenagear os ancestrais, ou prestar culto e reverência a eles. A história por trás da ocupação da ilha pelo povo polinésio, que deu origem ao povo Rapa Nui, é bem complexa e divide os historiadores. Primeiramente, se acreditava que eles chegaram entre os anos de 300 e 400. Porém, a ideia divergia, e outros cientistas afirmavam que a ilha passou a ser habitada entre os anos 700 e 800, e que a ocupação foi progredindo até tornar-se uma civilização bem desenvolvida a partir de 1200. Ideias mais recentes acreditam que a presença dos Rapa Nui na Ilha de Páscoa não pode ter sido antes do ano 1200. E justamente por isso existe o consenso de que eles estavam lá perto dessa época. A tradição oral passada de geração a geração entre os Rapa Nui ensinava que os primeiros habitantes da ilha foram liderados por um homem chamado Rotu Matwa, que sonhou com a existência de uma nova terra e liderou seus conterrâneos até a região que viu em seus sonhos. Contudo, isso ainda não explica de onde eles vieram propriamente. O que os historiadores acreditam é que provavelmente os primeiros habitantes teriam vindo das Ilhas Marquesas, que ficam a uma distância de cerca de 3.700 quilômetros da Ilha de Páscoa. O indício mais forte que aponta para essa teoria é a similaridade da língua e da cultura Rapa Nui com as culturas das Ilhas Marquesas. Pois bem, mas o que motivou esse deslocamento tão grande? Os estudiosos sugerem que essa migração de povos polinésios teria sido motivada por uma intoxicação pelos alimentos das Ilhas Marquesas, que provavelmente se tratavam de alimentos pescados. A falta de alimento teria supostamente sido o motivador fundamental para essa rápida mudança. A partir desse ponto de mudança, acredita-se que os Rapa Nui passaram a usufruir dos recursos da ilha para garantir sua sobrevivência. E isso, em primeiro momento, pareceu funcionar. A população passou a crescer e sua cultura passou a se fortalecer. Existe também a teoria de que a agricultura era utilizada para fortalecer a sobrevivência desse povo, mas isso é questionado por alguns historiadores, que apontam que a ilha não tinha condições tão favoráveis para isso. Isso pode ser explicado por alguns fatores. Pela força dos ventos, que dificultava o crescimento das plantas, além da falta de chuvas na região, que dificultaria enormemente a irrigação de qualquer plantação. Mesmo assim, existem relatos de que os Rapa Nui produziam itens como banana e batata doce.
Muitos historiadores acreditam que a população da ilha pode ter chegado a um número entre 9.000 e 15.000 habitantes. E por mais que isso possa parecer um número muito, muito baixo, para uma civilização ou mesmo uma cultura, esse na verdade é um número muito interessante se pararmos para pensar no tamanho da ilha e quão isolada ela estava de qualquer outro lugar. Então, dadas as devidas proporções, o povo Rapa Nui representa um número marcante que simboliza diretamente a superação das adversidades, resultando na construção de uma cultura que resistiu ao aparente fim, motivado pela falta de alimento. Contudo, inevitavelmente, essa civilização encontrou seu declínio logo mais. Os europeus chegaram à Ilha de Páscoa em 5 de abril de 1722, em uma expedição liderada pelo navegante holandês Jacob Roggeveen. Os relatos imediatos fornecidos pelos europeus eram de que o primeiro contato entre eles e o povo Rapa Nui já evidenciava a decadência de seu povo. A hipótese mais aceita para justificar esse fato diz respeito a uma ideia que junta tudo que foi apresentado aqui nesse vídeo. Imagine que uma civilização se inicia em uma porção de terra isolada a milhares de quilômetros da ilha mais próxima. As condições para o plantio não são as melhores. O acesso à água doce é escasso. Afinal, a chuva é rara. Pensando nisso, é possível concluir que ciclos de fome seriam inevitáveis nessas condições, pois o acesso à comida é complicado. Ele teria que vir de dentro da ilha, e a renovação dos recursos a ilha poderia fornecer é precário. A historiografia atual conclui que a decadência dos Rapa Nui está totalmente relacionado com o esgotamento total dos recursos da ilha. Ainda existe a ideia de que esse cenário que criou uma falta de alimentos gerou uma disputa pelos recursos da ilha, o que pode ter ocasionado problemas gravíssimos para os Rapa Nui, incluindo uma possível disputa violenta, resultando em uma possível guerra civil entre os habitantes da Ilha de Páscoa. Alguns historiadores levantam a hipótese dessa situação ter chegado em um nível tão crítico e violento que pode ter levado até mesmo ao canibalismo. Essas hipóteses ganham força baseada nas ideias de que a população da ilha precisava de alimento e que essa mesma população passou a se reduzir bastante. E ainda existe a ideia dos europeus terem sido o agente catalisador para o fim derradeiro dessa população, muito por conta das doenças que carregavam consigo. É possível concluir ainda que a presença deles pode ter sido o fim justamente desse momento crítico que passava. A doença trazida pela presença europeia pode ter sido apenas o ponto final em uma sociedade que já, infelizmente, estava prestes a acabar. Você aí já conhecia esses povos? É fascinante estudar a história, né? E lembrar que mesmo que essas civilizações já tenham passado há muito tempo, elas continuam nos influenciando, direta ou indiretamente. Como o caso dos maias, que ainda podem ter sua memória visitada e valorizada, ou mesmo o reino de Punt, que pouquíssimo sabemos sobre. Mas é certo que influenciaram e muito o Egito, que por sua vez influenciou e continua influenciando nossa cultura. Eu espero que a gente aprenda com a história, né? Até a próxima.